Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos, à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. A nossa palestrante da tarde e noite é a nossa amiga, irmã espírita, Ariana Carvalho, que abordará temas importantíssimos para nós. É a terceira etapa sobre família e educação dos filhos. Vamos prestar bem atenção hoje. São ensinamentos para nós, para onde estivermos, na sociedade, em casa, que clareiam as nossas ideias, nos impulsionam na área da educação. Então, estamos vendo o seu primeiro slide. O amor necessita de ordem. Será que o amor necessita de ordem? Então, vamos prestar bem atenção. A mensagem de hoje é muito linda, vem do livro Minha Família, o Mundo e Eu. Fica também como indicação de leitura pelo médium José Raul Teixeira e pelo espírito Camilo. Vamos ouvir o amor no lar. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Em todas as relações, nas atuais condições dos seres espirituais, alocados por Deus sobre o planeta terrestre, a fim de se incrementarem seu próprio desenvolvimento, não costuma ser fácil desentranhar-se o amor, que se mistura no âmago do ser com outras produções da alma. Em razão desse estágio de grandes limitações, tanto morais quanto intelectuais, é comum que as consequências de tais limites desaguem no contexto das relações humanas, nos seus diversos níveis. É assim que deparamos contendas, atritos, desentendimentos e malquerenças, onde quer que se reúnam as criaturas humanas, que a si própria não se conhecem devidamente e que conhecem menos ainda os seus semelhantes. Seja na esfera das várias vivências sociais, no emprego, onde exerce sua profissão, ou nos contatos afetivos do coleguismo, da amizade ou da passionalidade, seja no relacionamento consigo mesmo, o ser humano deixa desaguar os conteúdos que traz íncitos em sua intimidade. Sequer ao nível dos progressos que haja alcançado ao longo da sua vilegiatura humana. É no bojo do lar, contudo, que a alma se liberta e mostra tal qual ela é. Quase sempre acreditando que, por se encontrar em seu espaço físico particular, pode dar vazão aos seus mais intensos e densos matizes íntimos, admitindo que os seus convivas domésticos estão obrigados a lhe suportar e a aceitar o modo de ser, existência afora. Com votos de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber a palestrante Ariana Carvalho. Seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite. É sempre uma grande satisfação e uma responsabilidade na mesma proporção ocupar esse lugar para conversar um pouquinho com vocês
em especial hoje para falar de família. Lembrando que a boca que fala é a que a orelha que precisa ouvir, é a que fica mais perto da boca que fala. Dá um apertinho no coração. Então, que roguemos aos benfeitores espirituais que nos amparem, para que nós possamos atingir realmente o objetivo. Que o conteúdo do intelecto possa ir diretamente, reto ao nosso coração. Porque aí sim teremos a certeza de que com o amor a nossa tarefa terá sido bem cumprida. Esse assunto, o amor, a família, a educação de filhos, é um assunto muito caro, muito querido ao nosso coração. Sempre gostei muito de estudar o assunto, de ler sobre o assunto, muito antes até de ocupar na família a posição de mãe. Já gostava bastante. E agora, já de alguns anos, a gente tem a graça, e somos muito gratos também por isso, de poder participar desse projeto Família e Educação de Filhos. No dia de hoje, o tema que nos coube é o amor necessita de ordem. Necessita? Desafios da educação. Tudo se encadeia no universo. Tudo. Do átomo ao arcanjo, ao anjo. Tudo, nada está fora do lugar. E aproveitando uma bela fala do nosso Haroldo Dutra Dias, quando esteve conosco recentemente em Cascavel, lembramos que quando prestamos atenção muitas vezes no nosso dia a dia, alguns de nós até na família, percebemos um aparente caos, que muitas vezes nos desorienta, nos desanima. Vemos disputas, vemos perdas, presenciamos perdas de entes queridos, doenças, malquerenças. E que se realmente nos concentrarmos, baixarmos a nossa cabeça e nos fixarmos na nossa vida física, poderemos ser arrebatados por um pessimismo, por um desânimo muito grande. Mas nós, seres humanos, somos colocados no centro de uma dualidade. Ao mesmo tempo que quando, por um momento, baixamos a cabeça e percebemos esse aparente caos, se conseguimos levantar os nossos olhos, veremos a ordem absoluta. Perceberemos a ordem absoluta. Os astros, as estrelas, na mesma posição, organizados de forma que poderemos nos orientar por elas. Tamanha ordem. E o que desperta em nós? Quem é responsável por isso? E já brota naquele íntimo, no nosso eu espiritual, o otimismo, a certeza de que existe
um ser maior, algo maior, que nos guia, que nos incita a sermos melhores dia a dia, que nos ofereceu seu Filho Jesus como governador do planeta e nos enviou como modelo e guia para nos lembrar que nós não estamos aqui só de passagem, que nós temos muitas existências. Então nós estamos vivendo um aparente caos, um aparente, mas que podemos retirar dessa situação partes positivas, para que desse potencial positivo saiamos então maiores e capazes de fazer a diferença e progredir, que é o objetivo de todos nós. Então, muitas vezes, quando olharmos aquela situação que nós estamos vivendo na família, pensamos: meu Deus, está um caos. Lembremos de elevar os nossos olhos, a nossa fronte, a Deus. Já que normalmente nos referimos a Ele olhando ao alto, de que tudo se encadeia no universo. De que cada ave em seu ninho, cada coisa em seu lugar. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos deixaram então registrados. Há muitas moradas para a nossa alma sobre a própria terra. Cada criatura vive onde lhe apraz e com quem lhe agrada. Lhe agrada no sentido de que é melhor para o seu progresso. Então, olha a lente que nós precisamos mudar aí para essa nossa existência. E eles continuam nessa segunda parte. Procuremos então a estrada do verdadeiro bem, que nos conduzirá à felicidade perfeita. De vez que, segundo o ensinamento do Evangelho, cada espírito tem o seu tesouro de luz ou o seu fardo de sombra, onde houver colocado o próprio coração. De que ordem, então, estamos falando? De que ordem, então, falaremos? Quando a gente vai olhar no dicionário, eu até deixei algumas um pouco mais claras, porque olha quantas definições para a ordem. Disposição conveniente, conserto, arranjo, ato de indicar com autoridade de que modo se devem fazer ou dispor as coisas, mandado, boa administração, regularidade, modo, conveniência de se portar ou proceder, disciplina, paz, tranquilidade. Tudo está em ordem, né? Quando estamos em paz, dizemos. É a natureza, o modo de ser, posição relativa, categoria, qualidade, dentre outros. Então, olha quantas características nós podemos incluir e designar a palavra ordem. Nós temos um voluntário para ler? Tá certo, não fui eu que errei a digitação, não. Alguém gostaria de tentar? Tentar. Ou assim, facilita? O que vocês acham? Então, não importa a ordem das letras dentro da palavra. Basta que a primeira e a última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Foi o que ela leu para a gente. Qual foi a sua dificuldade para ler? Em relação a de baixo. Seria mais fácil você ler a de baixo ou a de cima? Olha o que nós podemos trazer para a gente na nossa família. Muitas vezes, aquelas situações desorganizadas do nosso dia a dia se transformam numa coisinha chamada hábito.
E a gente passa a viver uma desordem. A ponto de que a gente até tem uma dificuldade para compreender, mas a gente consegue. Mas a gente consegue. Se a gente fosse parar para pensar, a gente ia falar assim: se fosse organizado, seria mais fácil. Porque eu só ia bater o olho e já ia saber o que está dizendo. Enquanto que ali eu tive que pegar a essência, a ideia, para que o restante desse sequência. E muitas vezes na nossa família, no nosso grupo familiar, nós acabamos agindo dessa forma. Nós vivemos em desordem e vamos nos habituando a ela. Eu adoraria que fosse organizado. Seria mais fácil, seria melhor para todos. Mas a gente vai levando. Mas é uma relação saudável? É uma relação chamada funcional? Ou é uma relação não saudável, disfuncional? Alguém gosta de não ser saudável? Quando a gente se percebe em alguma situação de não saúde, a gente se esmera para sair daquela situação e voltar à situação de equilíbrio. E na nossa família? A relação de pais e filhos, como que o Dr. Alírio Cerqueira Filho aborda nessa obra, Saúde das Relações Familiares. E aí eu peço licença só para fazer um comentário antes de continuarmos, porque eu sempre gosto de falar das obras que nós utilizamos para organizar o material, porque eu sempre temo por não ir a fundo o que o autor traz, até pelo tempo que a gente tem, e pela própria leitura pessoal e individual, que naturalmente darei mais atenção àquilo que me toca em relação a que pode tocar a cada um de vocês. Então eu sugiro, e quando estava lendo, sempre pensava, tomara que todos se sintam tocados e busquem essas obras que eu vou sugerir para vocês ao longo da nossa conversa, porque são obras magníficas e que a gente pode utilizar a todo tempo. Nas nossas relações familiares. Ele é uma coleção, Saúde das Relações Familiares e Saúde das Relações Pais e Filhos, que é o que a gente mais vai usar dele na nossa conversa de hoje. Brilhantes obras nós temos na nossa livraria. Para somar, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, Alberto Almeida. Brilhante. E são todas obras muito tranquilas de se ler. E que você tem a impressão de que está batendo um papo com os autores. Então, essas três foram as que nós mais utilizamos para organizar hoje o material, além do SOS Família, de Valdo, Joana de Ângeles, que todos eles estão disponíveis na nossa livraria para quem quiser conhecer, para quem quiser adquirir naturalmente. E eu confesso que eu ficarei bem mais tranquila, porque vocês estarão indo à fonte e não apenas na visão parcial que nós estamos trazendo hoje aqui. Então, continuando, a relação dos pais e filhos. Nós estamos, então, situados numa família em que a família... Nós temos o pai e a mãe, que são colaboradores e co-criadores de Deus. O que é colaborar? Colaborar, trabalhar junto. Então, o pai e a mãe, eles assumem com Deus a missão, a responsabilidade, o dever, como nos traz o Livro dos Espíritos, de co-criação.
de colaboração para com Deus. Com quem? Com os filhos, que na atualidade, naquela encarnação, estão então como filhos do casal, transitoriamente, mas que somos todos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Vale ressaltar aqui que a família equilibrada vai começar no casal. E aí, quando nós começamos a ler Isamitiba, Quem Ama, Educa, muito conhecido, da maioria provavelmente, ele diz, e surpreende muita gente, que o que um pai pode dar de melhor para um filho na sua casa é amar a sua mãe. Olha que bonito. Porque na nossa conversa, a gente vai adiantando alguns pontos, o nosso exemplo é o mais forte. O filho vai copiar da gente o nosso modelo. E que modelo, então, nós estamos oferecendo? Então, olha, a convivência será saudável quando tem uma união do casal, que é chamada, então, de uma união colaborativa. E aí o Dr. Alberto Almeida diz pra gente, quando se trata da hierarquia dentro do sistema familiar, qual que é o meu lugar em casa? Aí vocês vão dizer, pai, mãe, filho. Ok, isso é o que a gente diz que é. Mas qual que é o lugar que eu ocupo mesmo? E essa deveria ser a hierarquia. Um sistema familiar, então um sistema. A gente pensa muito bem no sistema pensando no mobile. Então, em qualquer parte do grupo que eu mexa, em qualquer parte do sistema que eu mexa, que seja afetado, afetará todo o grupo. Ponto pacífico. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter, e por isso que cuidar da família é nos melhorar do egoísmo, porque não basta só eu estar bem. Se quem está do meu lado, no meu grupo familiar, não está bem, eu também não estou. Porque nós somos um sistema. E aí ele diz, então, que o homem e a mulher, eles formam o subsistema conjugal. O pai e a mãe, o subsistema parental. E os filhos, o subsistema fraternal. E que esse subsistema, então, estaria completo quando nascesse o segundo filho. Porque senão não tem sistema fraternal. Se tem um filho só. Concordam? Me deu um apertinho no coração a hora que eu li. E comecei a apavorar meus amigos do lado. Lê-se. Meu marido, Vanim. Como ficará? Eu não tenho a resposta, tá? Eu só já vou adiantar. Só é uma dúvida, uma provocação para que cada um pense. Como que ficará então o sistema familiar? Ele ficará manco na atualidade, já que tem se optado por um filho? A gente não tem sistema fraternal, subsistema fraternal? A gente vai formar o sistema fraternal com um amigo? O que a gente vai fazer? Só para pensar. Só para a gente pensar. Para provocar. E por que eu selecionei essa figura? Fronteiras nítidas. O amor necessita de ordem, lembram-se? Na família, nós precisamos estabelecer fronteiras nítidas. Nessa família, eu estou a mãe. Nessa família, eu estou o pai. Aí a hora que a gente vai visitar na casa dos nossos pais.
nessa família, eu sou a filha. E isso tudo é o meu limite. Deveria ser a minha fronteira. Onde vai o meu limite e onde começa o do outro, o espaço do outro. Os nossos filhos nascem, não são primeira edição, só a capa que muda. E aí, nessa existência, nós precisamos dizer para eles quais são essas fronteiras baseadas no nosso sistema familiar. Lá na casa da Andréia pode fazer algumas coisas que na minha casa não pode, por exemplo. Mas são as fronteiras que ela e o marido dela delimitaram. Se eu gostei e ainda não estabeleci a fronteira, opa, olha a dica do porquê que a gente vem em sociedade. Mas eu preciso dizer para os meus filhos, olha, queridos, é até aqui que vocês podem ir. Como que eu vou cobrar deles depois uma coisa que eu não estabeleci primeiro? Eu só posso cobrar algo que eu orientei primeiro. E outra coisa, eu posso dar o limite, posso cobrar o limite, mas se eu não me inserir nesse limite junto com eles, não vai funcionar. Eu digo que ele não pode fazer uma coisa, mas eu faço. Ele não pode porque ele é filho, eu posso porque eu sou mãe? Como fica isso? Como fica isso? E aí a gente vai ver que o que mais funciona é o sistema dialógico, é a conversa, é o diálogo. E eles percebem isso. Você chama, explica, aí tá num dia que você fala, faz isso porque eu estou mandando. Assusta. Mas ele faz. Porque todas as outras vezes você veio, explicou. Então, se todas as vezes ela me explicou detalhadamente e tinha uma razão por detrás disso, dessa vez, quando ela está dizendo, eu que sou a mãe, eu que mando aqui, faça isso, ela não mente para mim. Então, eu também preciso fazer. Como é que estão, então, esses limites? E os filhos, olha lá a figura ao lado, precisam ter mais ou menos também os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mais ou menos, por quê? São espíritos diferentes. Muitas vezes eu me frustro porque eu estabeleci fronteiras, limites para um. E aí a hora que chega o outro eu vejo, meu Deus, não serve nada para esse. E aí, olha a nossa sabedoria para não fazer parecer diferente o que é diferente. E que muitas vezes dá uma culpa na gente, né? Ô bendita doutrina espírita que vem explicar para a gente que a educação precisa sim ser diferente para cada filho. Porque cada um é diferente. Aí a gente lê e fala, ai, obrigada por isso estar registrado. Porque eu sinto que é diferente mesmo. Não é? E aí uma relação saudável, o doutor Alírio nos conta que é uma relação chamada vertical, consensual, amorosa. Por que consensual? Porque é uma combinação entre os membros da família. Não é o autoritarismo ou o outro formato que nós veremos, em que um só diz o que tem que fazer e o outro obedece. Mas sim
aqui as coisas fluem e funcionam porque todos entendem o motivo pelo qual precisa acontecer daquela maneira. Então, o pai e a mãe estão numa posição sobre, vertical, o filho abaixo, então recebendo as orientações dos pais. Não de cima para baixo de forma autoritária, não. Mas ela é vertical porque hierarquicamente os nossos pais estão acima de nós aí nesse organograma. Mas consensual, amorosa, onde pelo amor eu me modifico e aí a minha família me observando vai se modificando também. E de forma responsável e consensual, nós seguimos adiante a nossa programação do progresso. Esses 3 formatos são formatos desequilibrados de um sistema familiar. A gente vai falar cada um deles separadamente. A relação vertical, rígida, autoritária, vertical, invertida, olha lá, o filho está sobre os pais, e a horizontal, está todo mundo no mesmo patamar. Mas será que horizontal não é boa? Está todo mundo no mesmo patamar? Vamos ver. E aí nessa obra não espírita, é claro que eu amo você. Agora vá para o seu quarto. É o nome do livro. Daiane Levi. Ela comenta, e eu adorei, eu confesso, a hora que li essa parte que fala da estrutura familiar. A família não é uma democracia. Olha só, pai e mãe adoraram, né? Então, a gente não tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Por quê? Porque, ora eu sou mãe, ora eu sou filha, mas naquela família, eu sou o quê? Eu estou o quê? Se eu estou mãe, a minha função, o meu dever é como mãe, e não de trocar de posição com a minha família. Ora eu sou mãe, ora eu sou filha, e a minha filha é minha mãe. Inverter o papel comigo? Então não é uma democracia. E aí vale a ressalva, mais uma vez, da nossa Sueli Caldas Schubert, de como os conteúdos estão chegando até nós. Quando eu li essa obra, eu li rapidinho e pensando, nossa, como que eu poderia não ter lido essa obra? Precisaria. Aí quando fui ler novamente, pela segunda vez, já logo pensei, bendita doutrina espírita. Você lê e fala, mas faltou... E olha que ela ainda comenta da parte emocional e espiritual, hein? Mas quando nós unimos a esse revelar do espírito imortal, da pluralidade das existências, de que tudo está no seu devido lugar, não tem nada fora do lugar, facilita muito a existência da gente. E aí ela diz na obra dela que era muito interessante, porque ela dizia para os pais que os pais precisavam ser firmes com os filhos. Já que a família não é uma democracia. O filho não pode ficar fazendo tudo o que ele quer. E aí a família, quando voltava, dizia para ela assim, nossa, agora que eu comecei a dar limite para os meus filhos, eles estão mais felizes. Olha que interessante. Eles estão mais felizes. Disciplina antecede a espontaneidade. Já tinham dito isso para a gente, olha lá. Coragem. Coragem. No capítulo 22, quando puderes, pelo Espírito Emmanuel. Então, só passa a ser espontâneo aquilo que já é hábito. Para ser hábito, eu tenho que ter disciplina. Então, a disciplina vem antes da espontaneidade. E 3 pontos cruciais para o desempenho da nossa tarefa, Emmanuel falou para o Chico. 3 coisinhas só. Disciplina, disciplina e disciplina.
E na questão 208 de O Livro dos Espíritos? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, eu recebo meu filho e penso, nossa, esse filho é muito difícil. Acho que eu vou largar a mão dele. Hã? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E isso é uma tarefa. E eles se tornam, então, responsáveis se os filhos vêm a falir. Numa relação disfuncional, vertical, rígida, autoritária, que a gente conhece muito. Eu estou falando isso porque eu estou mandando, faz isso porque é assim, e aí você quer emitir a sua opinião, aqui quem fala sou eu, você não tem vez, não tem voz. Já aconteceu. E a gente tem que estar atento, isso nossas colegas que me antecederam já comentaram que a nossa geração precisa se atentar para que aquela geração que viveu a educação autoritária não faça exatamente o contrário e libere totalmente, seja uma geração indisciplinada. Mas o que o doutor Alírio comenta, e isso também o doutor Alberto Almeida comenta, que esses filhos que obedecem nesse tipo de relação, que é uma relação disfuncional, eles obedecem por medo e não porque entendem o motivo pelo qual precisam fazê-lo. Eles se anulam na família porque eles não têm posição, eles não têm voz nem vez. Eles só fazem o que mandam, só fazem o que é permitido naquele lugar, correndo o risco de, quando saírem dali, fazerem tudo que naquele grupo não era permitido. Ou seja, não era permitido nada, ele vai querer fazer tudo. O extremo, caindo muitas vezes nas drogas, no álcool, em libertinagens mil, que a gente não precisa andar muito longe. Pode também ser aquela pessoa que, na sua adultice, vai tentar reproduzir, por exemplo, no seu grupo de trabalho, a imponência, a autoridade, a ordem mal interpretada, então, essa vertical rígida, autoritária, sobre aquele grupo que está sobre a sua gerência, deveria estar sobre a sua gerência, mas que ele os trata de forma rígida, equivocadamente. Para a relação disfuncional invertida, então, os filhos é que estão liderando a família. Muitas vezes são os pais que colocam o filho nessa posição e não o filho que assume. Então, o filho se sente sobrecarregado por estar nessa função. Não é a função dele. Quando é permitido, aquele filho que é ele que ordena em casa, só fazem aquilo que o fulaninho ou a fulaninha permitem, isso vai gerar nesse ser uma insegurança. E aí confunde até os pais e quem vê. Como ele parece ter uma liderança, ele parece ter uma personalidade forte, a ponto de guiar, liderar essa família. E é tão inseguro. Aí vem a psicologia profunda e nos ajuda. Imaginem o que essa cabecinha vai pensar. Se eu, esse ser frágil, lidero esse grupo de adultos aí, a hora que eu precisar, quem que vai cuidar de mim? O ser inseguro. Por isso que o limite, cada um no seu lugar, o estabelecer as ordens, é amar. Por isso que as crianças, os componentes da família são mais felizes quando as fronteiras estão bem estabelecidas. E aí o que a gente já comentou da insegurança e do medo.
E na relação horizontal? Na relação horizontal, o Alberto Almeida comenta na obra dele de uma mãe que em terapia dizia então ao terapeuta, contando vantagem, mas eles já sabendo da disfuncionalidade que vivia aquela família. Eu não sou a mãe das minhas filhas, eu sou colega. Elas falam comigo de tudo e eu nem me considero mãe, eu me considero amiga delas. E aí o terapeuta disse a ela, elas também são órfãs de pai? Nós precisamos ter essas figuras materno-paternas. Nós poderemos ter essa relação de amizade, mas no limite, nessa existência, eu estou como sua mãe. Ai, mãe, você está me mandando. Eu ouço um pouco isso em casa. Mãe, você está me mandando. Não, eu não estou te mandando, eu estou te educando. Mas mãe, você está brava. Não estou brava. Eu estou dizendo para você o que você precisa fazer. É o meu papel. Então, por isso que parece tudo muito bonitinho, todo mundo no mesmo nível. Cada um, sim, tem os seus direitos, mas nos seus devidos lugares. Pai, mãe, filhos, nos seus devidos lugares, não ao mesmo nível. Por isso, a gente precisa exercitar o poder no relacionamento entre pais e filhos. E a gente se equivoca quando pensa em poder. Olha só, poder significa ser capaz de. Então, o poder nos remete à capacidade que todo ser humano traz dentro de si. Todos nós precisamos ser capazes, hábeis, termos noção do nosso poder pessoal. E nós, como pais, precisamos então ter essa observação amorosa, essa vigilância para conosco mesmo e para com aqueles que estão conosco, para que a gente possibilite que as potencialidades, as capacidades dos nossos filhos sejam bem aproveitadas, para que todos possamos progredir, que é o objetivo da encarnação. Só viveremos em equilíbrio, então, se exercitarmos o poder, mas não de forma equilibrada, sendo onipotente, prepotente, ou muitas vezes se sentindo impotente. Eu preciso desenvolver o poder real, o poder amoroso, que é desenvolver primeiro em mim as minhas potencialidades. Porque só quando eu desenvolver em mim as minhas potencialidades é que eu vou ser capaz de orientar bem o outro. Mas nós podemos fazer isso juntos. Porque senão, já pensou? Quando que eu ia ser mãe? A hora que eu dissesse, estou pronta. Já desenvolvi em mim as minhas potencialidades. Podem vir os filhos. Não é assim, as coisas são concomitantes. E aí, mais uma vez, a bênção da família. A hora que eles chegam, a gente vê que o processo do progresso precisa ser um pouquinho mais acelerado. Senão a gente não dá conta de cumprir com a nossa missão, com o nosso dever e a nossa responsabilidade de sermos pais. Então, que seja... Porém, a sua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem de procedência maligna. Que malignidade será essa? Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. Não dá para ser morno em família. Não dá para ser morno em educação de filhos. Jesus já tinha dito isso para a gente. Mas a gente ficou aí confundindo. O que é esse sim, sim, não, não? Eu preciso saber o que eu quero. O
que eu quero para a minha família? O que eu quero para mim e para o meu grupo familiar? E naturalmente precisa ser um consenso amoroso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Aquele temperinho da família, cada um ao seu gosto. Umas mais apimentadas e salgadas, com muita água para digerir. Mas é a nossa. É a nossa. E o nosso tempero, às vezes, não vai cair bem lá para o outro, para o nosso vizinho. Então, o que a gente quer dizer com essa mensagem do Cristo? Vamos colocar Jesus nas nossas vidas para nós sermos e termos o sal em equilíbrio, o tempero da família de forma equilibrada. E nós precisamos, então, apresentar Jesus para os nossos filhos. Isso foi um levantamento que, na nossa reunião do projeto Educação de Filhos, Família e Educação de Filhos, foi levantado. Que no Encoraje, que é aquele encontro de jovens, os monitores perceberam que os jovens até conheciam algumas passagens bíblicas, mas não sabiam que era Jesus que tinha dito aquilo. Ah, isso aí é Jesus? Eu já ouvi não sei quem falar lá naquela palestra, mas eu não sabia que era de Jesus, não. A gente está falando pouco de Jesus para os nossos filhos. Se teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creias na validade do conceito de deixá-las ir sem religião, sem Deus, para que elas optem depois. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que se disporão ante o inevitável trânsito para o país dos além-túmulo. Mas só a informação não basta. Na roda da vida, não bastam só as técnicas psicológicas, as metodologias da educação. Nós precisamos depositar muito amor. Amor-terapia. Isso Jesus nos dá a rios. É só nós optarmos caminhar com Ele. Mas o amor que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, que possui os elementos essenciais para uma empreitada feliz. Por que tem escasseado? Por quê? Como que está na nossa família? A gente precisa fazer o diagnóstico. E essa é uma das propostas dos autores para nós. Que aproveitemos para trazer para dentro do nosso lar Jesus no Evangelho no Lar. Porque harmonizamos o lar e podemos combinar para um outro momento o que eles chamam de harmonização em família. Nós podemos conversar. Isso depende da maturidade. A gente não tem uma família perfeita, a gente ainda está na Terra, nós ainda temos muitos conflitos. Mas a gente precisa ir em busca de um modelo. Conversar, como nós estamos na atualidade, como que nós podemos melhorar para que todos sejamos e estejamos felizes nesse grupo e possamos progredir juntos. E se os pais não conseguirem organizar, então, educar esses filhos? São responsáveis pelo transviamento de um filho, apesar do cuidado que eles dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do caminho do mal. E da mesma forma, se um filho se torna bom numa família desorganizada e que não proporcionou isso para ele, Deus é justo. Ele fez a parte dele e então vai progredir, independente da educação ali que recebeu, se for da necessidade daquele espírito.
mas que nessa progressão, nessa evolução, nessa mutação de existência a existência, passando da lagarta à borboleta, que possamos nos reconhecer, nos firmar, termos forças, ânimo, bom ânimo, que o que importa é a nossa transformação moral e os esforços que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. Muitas vezes, quando nos analisamos, vemos que ainda precisamos de muito esforço, mas se estamos nos esforçando, somos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. E, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Não tem tudo a ver com a família? Não tem tudo a ver? E que sigamos, então, pelos caminhos com Jesus, pelos caminhos de Jesus, nessa proposta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Que possamos seguir pelos caminhos de Jesus, tomarmos a nossa cruz de cada dia junto da nossa família, lembrando que essa cruz é uma bênção e é a nossa possibilidade de evoluirmos juntos. Que possamos ser gratos a Deus diuturnamente pelo nosso grupo familiar, seja como for, e que possamos começar as mudanças, a ordem, pela nossa posição, pelo nosso esforço pessoal, para que a nossa família seja uma família funcional, saudável e equilibrada. Que possamos, nesse tempo, ter atingido os corações de cada um de vocês. Que possamos seguir adiante nessa empreitada, tomando a nossa cruz de cada dia e sempre com o olhar acima, lembrando que estamos todos numa perfeita ordem. Muito obrigada.